Espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde, muita paz e que esse momento seja particular nosso, que vocês possam absorver as trocas de informações que vou passar aqui para vocês, tá? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que estou disponível a tentar solucioná-las, a estudarmos juntos, ok? Então, gente, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós falamos na aula anterior sobre a parte um dos leucócitos, dos polimorfos nucleares, né? Nós falamos do neutrófilo, dos eosinófilos e dos basófilos. Agora, nós iremos para a segunda parte do nosso estudo, que são os monomorfos nucleares, ok? Então, dentre os monomorfos nucleares, nós temos os linfócitos e os monócitos. Também, como eu falei a vocês, antigamente se dava a classificação de células agranulócitas, que não continham grânulos, e a gente viu que as evidências hoje demonstram que de fato não é pertinente. Alguns linfócitos, em alguns casos raros, ou até os próprios granulócitos, ele apresenta granulações, né? E os monócitos também apresentam essas granulações. Portanto, em algum momento elas não são perceptíveis, mas em outros sim, elas são bem evidentes, tá? Então, os linfócitos. Nós sabemos que os leucócitos são nossas células brancas, certo? E dentre elas nós encontramos os linfócitos. Os linfócitos, eles são classificados de acordo com sua natureza. Nós temos os linfócitos B, nós temos o linfócito T e nós temos o linfócito NK, desculpe, natural killer, tá? O tamanho e a percentagem encontrada no sangue periférico é variável. E em alguns casos dá para você identificar, principalmente o natural killer, que é a célula maior. Isso daí de fato dá para identificar. Mas entre os linfócitos B e os linfócitos T é mais minucioso, requer uma maior atenção quando você está fazendo uma leitura em lâmina. Então, linfócitos B, de 5 a 15% no sangue periférico, certo? Linfócitos T, vocês podem encontrar de 75 a 85 nesse sangue periférico. Já os linfócitos NK, que são os naturais killer, de 5 a 10% também no sangue periférico. Lembrando que quando a gente encontra essa evidência de 10% de 5 a 10% do natural killer, é importante fazer essa citação. O tamanho, como eu mencionei anteriormente, é variável, tá? Varia muito. Em média, o tamanho fica de 10 a 12, né, micromilímetros. Então, é bem pequenininho. Nós temos os linfócitos pequenos, que esse tamanho ainda é mais reduzido. Esse aqui de 10 a 12 geralmente é o médio, que é o pequeno, que é de 7 a 8, né, micromilímetros. O linfócito grande, que esse tamanho vai de 9 a 10. E o linfócito NK, que é o linfócito maior, que é o grande linfócito. Ele vai de 10 a 16. A vida média dos linfócitos varia de semana a meses e a ano. Lembra lá dos nossos neutrófilos, dos nossos eosinófilos, dos nossos basófilos, que essa variação era de acordo com a presença dessas células no tecido e era questão de dias? Já nos linfócitos não. Essas variações vai ser de semana a meses e ano. Ainda em se tratando dos linfócitos, quando nós falamos dos linfócitos B, olha, qual é a função do linfócito B? Síntese de imunoglobulina. O plasmócito é um estágio final na diferenciação do linfócito B, gente. O plasmócito você encontra na medula, tá? Linfócito B, na nomenclatura, deve ser a um diverticulito da cavidade cloacal das aves, a buça, né? Quando vocês forem dar uma lida específica sobre essas estruturas. Estrutura hoje que não existe nos mamíferos, tá? Tecidos linfóides associados à buça são o apêndice, amígdalas,
parede do intestino, o baço e outros órgãos. Então, como nos mamíferos não existe essa estrutura, então esses linfócitos, eles têm uns tecidos que são associados, que é o apêndice, a amígdala, a parede do intestino, baço, entre outros. A medula é pobre em linfócitos. Ela produz, mas o processo de maturação deles se dá nos órgãos linfóides, quando se trata do linfócito B, e quando se trata do linfócito T, vai direcionado para o timo e assim sucessivamente. Então, é importante saber que a origem se dá na medula. Origem medular. Migram precocemente para o estado de desenvolvimento para o timo, onde ocorre a maturação celular. Após sair do timo, no caso específico do linfócito T, auxiliar, né? T, que é conhecido como T auxiliar, o HELP, que é conhecido também como CD4. E linfócito T citotóxico supressor, CD8. Por isso que aqueles pacientes que estão em acompanhamento do HIV é tão importante fazer essa quantificação do CD4, que são os linfócitos auxiliares, e o CD8, que são o supressor. Por que essa nomenclatura CD? É a nomenclatura, né, Cluster Differentiation, que significa conjunto de diferenciação, criada com base na diferenciação de reatividades e painéis de anticorpos monoclonais. Por isso que essa importância, CD4, CD8, ou seja, CD4, linfócito T auxiliares, o HELP, CD4, né? CD4, linfócito auxiliar, o HELP, e CD8, os linfócitos citotóxicos supressores. Lembrando que todos são linfócitos D, que tem como origem na medula, mas o processo de maturação se dá no timo. Linfócito T. O linfócito T não reconhece os antígenos solúveis, que são as imunoglobulinas. Reconhece os receptores antigênio complexo histocompatibilidade. Ou seja, chega o linfócito T, né? Faz o reconhecimento do antígeno. Se ele não reconhecer um antígeno, seja um antígeno solúvel, ele vai reconhecer os receptores antigênicos. O linfócito T auxiliar, que é aquele linfócito HELP, CD4, induz a secreção de linfomas, que estimula a proliferação de linfócito B. No sangue periférico, as células linfóides são de difícil identificação, devido aos vários fatores, entre elas a resposta celular. Gente, é importante vocês também saberem que o NK, que é o natural killer, ele é a célula que primeiro chega. Ela atua principalmente na defesa de células cancerígenas, de infecções virais. Os linfócitos T, eles também vão atuar nas infecções virais, nos fungos, nas defesas no processo infeccioso. Eles chegam ali para atuar, os linfócitos T. No entanto, os linfócitos B chegam já com a produção da imunoglobulina, que seria aí o processo de memorialização. Ele faz uma montagem. Então, as imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos, são especificamente dos linfócitos B. Vou só fazer um parêntese aqui para conversarmos um pouquinho na atual pandemia a qual nós estamos vivenciando. É muito comum haver divergências entre laudos e a questão do paciente. Por exemplo, tem pessoas que teve a COVID e quando realiza suas imunoglobulinas, dão não reagente. Aí ela diz desse jeito, como pode? Eu tive a COVID, fiz o PCR, que é o padrão ouro, identificou o antígeno ali presente, o material genético foi extraído
E no entanto, eu não tenho defesa, eu não tenho imunoglobulina. Aí é que tá, né? Que a gente tem que entender. A gente viu que nós temos três linfócitos que atuam diretamente nas defesas, na resposta imunológica, principalmente na resposta contra vírus, a resposta de infecções virais. Em alguns casos, há indícios. Tudo isso são estudos, porque não tem nada confirmado. Tem vários artigos publicados, mas há indícios que muitas pessoas não estão produzindo a resposta imunológica. Ou seja, ainda não foi atuante o linfócito B para produzir aquela imunoglobulina. Enquanto que outras não, elas já têm a imunoglobulina em evidência. É como se fosse é, uma resposta imunológica. Ele diz, como é que pode? Eu não tenho defesa? Não, ele pode ter ocorrido o processo de defesa, mas, no entanto, ele não tem imunoglobulinas específicas para aqueles vírus. Principalmente na Covid, a gente está evidenciando muito isso. Então, é importante vocês entenderem o sistema imunológico em evidência. Quem fosse deter o estudo da Covid, né, da doença, para ver também que algumas reações que a gente está presenciando hoje, uma evidência muito, 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 muito evidente, que está deixando aí os cientistas sempre alerta e em estudo, é a questão de pessoas que tiveram contato com vírus, tiveram a Covid, né? E não produzem imunoglobulinas. Permanece com zero de imunoglobulinas IgG, que a gente sabe que é aquela que é evidenciada, né, como nossa memória, como a memória, né? A gente sabe que a IgM é do processo agudo e a tardia ou a presença de memória é IgG, ok? Monócitos, leucócitos monócitos. Também a gente sabe que eles estão classificados como monomorfonucleares, ou seja, apresenta apenas um núcleo, certo? No entanto, eles são classificados como agranulócitos. E a gente viu que o monócito, né, ele apresenta o quê? Ele apresenta grânulos, porém esses grânulos não são perceptíveis, certo? Em algumas situações não, eles podem ser perceptíveis. Algumas pessoas dizem que os monócitos, quando se evidencia alguns processos que se evidencia uma monocitose, é algo de alerta, tem que alertar. Não, realmente, quando se tem uma monocitose, deve-se estudar a causa daquela monocitose. Sabemos que é uma célula de maior tamanho, esse tamanho variável de 15 a 18 micromilímetro. O núcleo é irregular, mas também pode ser regular, mas normalmente ele é irregular e pode ser observado na fórmula lobulado ou reniforme ou em forma de U. Mas ele não produz a segmentação. Ele faz uma reentrância, né? E, no entanto, ele não chega a ser segmentado. Citoplasma normalmente tem coloração azul acinzentada. A sobrevida dele é de 8 a 12 horas no sangue periférico. Também, gente, tem sua origem na medula, como todos os leucócitos. Saindo do vaso sanguíneo, se diferenciam em macrófagos, ou seja, quando o monócito sai do vaso sanguíneo e vai direto para os tecidos, há sua formação, há uma transformação em evidência e ele se diferencia em macrófagos e recebe outros nomes, dependendo da atividade ou localização. Qual a atividade que ele vai exercer ou qual o tecido o qual ele está inserido. Então, a gente tem vários tipos de macrófago. Eu vou citar só alguns para vocês terem evidência, né? Quando alguém
mencionar. Então, nós temos a célula Kupffer, que é o macrófago do fígado. Nós temos os histiócitos, que é o macrófago dos tecidos conjuntivos. Nós temos os osteoclastos, que são os macrófagos das trabéculas do tecido ósseo, e entre outros. Grande mobilidade e poder de fagocitose. Alto poder de fagocitose tem os monócitos. Já vi muitas pessoas mencionarem que não devemos citar vacúolos citoplasmáticos nos monócitos. Porém, eu já presenciei, né? A gente sabe que é uma característica pertinente ao monócito, essa presença de vacúolos, até pelo processo de fagocitose, das toxinas liberadas pelos fagocitos. Mas a gente sabe que, eu já vi um clínico mencionar que quando tem muita vacuolização nos monócitos e em outras células, é importante citar assim, porque quando está na intensidade maior, requer uma maior tensão, possa ser que esteja ocorrendo a gravidade do caso daquele paciente. Então, quando é que ele aumenta, né? Quando é que a gente encontra a monocitose? Veja que essa foto aí, desse monócito, nessa imagem, tá bem pertinente. Ele tem como se fosse formando um lóbulo, uma reentrância. É um monócito normal, granulações discreta, mas está evidente. Quando é que a gente encontra a monocitose? Nós encontramos na monocitose nos processos infecciosos, na síndrome mielodisplásica, na artrite reumatoide, no lúpus eritematoso, tá? É um bom marcador de recuperação das infecções agudas, ou seja, o cara está com infecção aguda, de repente está com monocitose, caracteriza que está evoluindo. Quando é que a gente encontra a diminuição dos monócitos, ou monocitopenia? Que eu já vi até pessoas mencionarem que não se fazia necessário colocar uma monocitopenia. Gente, se faz, é fundamental, é importante. A gente vê que existe uma diminuição dos monócitos devido a... Isso é importante para o clínico que está acompanhando. E a gente vê uma monocitopenia nas doenças neoplásicas, em tratamento com quimioterapia, mas a gente observa também que nesse tratamento a gente pode evidenciar a monocitose também. Quer dizer, a gente pode encontrar as duas formas. Uma monocitose, né, que é uma boa evidência na quimioterapia, e também a gente pode encontrar uma monocitopenia. Deficiências imunológicas e ausência total, ou seja, zero de monócito na tricoleucemia. Tá vendo como é fundamental esses resultados serem mencionados? Como a gente depende muito da visualização de uma lâmina com esfregaço bem executado. Eu sempre digo, não existe microscopista bom se não tiver uma boa técnica. Então, nós temos que ter bons técnicos, nós dependemos de vocês, nós precisamos de vocês que trabalham na área de laboratório, que executem suas técnicas com eficiência, com zelo, com carinho, com gratidão por estar executando aquele trabalho. E, acima de tudo, que tenham excelência no que fazem. Busquem a qualidade. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham focado aí, observado as diferenças entre esses leucócitos, a importância, né, dessas células que eu sempre digo, nossos soldadinhos de defesa, e o quão útil é o diagnóstico para elucidação de doenças, né? Como a gente auxilia. A gente sabe que esse estudo dos leucócitos é realizado no hemograma e no leucograma. Então, se faz necessário que seja executado com eficiência. Muito obrigado, fique com Deus, espero que vocês tenham absorvido bastante. Um abraço e um carinho. Tchau, tchau.